a gente vai para Brasília para conversar com o Rafael Procópio, que está aqui com a gente, porque tem informação em relação à CPI da pandemia no Senado, que vai dar uma pausa, né, no começo dessa semana por causa do feriado e também das manifestações de 7 de setembro, mas os senadores já estão querendo aí articular e investigar o que aconteceu para que esses argentinos que não deveriam estar em campo tenham conseguido chegar ao estádio, tenham iniciado a partida com a camisa da Argentina, né, Rafael? Boa tarde para você. Exatamente, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A CPI da pandemia quer explicações sobre quem autorizou que os 4 jogadores argentinos que teriam descumprido normas sanitárias brasileiras, que teriam passado pela Inglaterra, entrassem em campo ontem contra a seleção brasileira. Caso essas explicações não sejam enviadas, outra possibilidade é a convocação de representantes da CBF e da Anvisa para que eles detalhem o que de fato ocorreu, já que 4 jogadores argentinos entraram no Brasil sem comunicar à Anvisa que passaram pela Inglaterra, onde jogam que obrigava uma quarentena automática. Além disso, Ana, como você bem disse, a comissão não tem atividade durante essa semana e vai se reunir somente no dia 14 de setembro. Nesse caso, já com o depoimento do empresário Marcos Tolentino, que deve esclarecer se tem ou não ligações com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e se é ou não sócio oculto do Citibank. Os parlamentares também querem ouvir o lobista da Precisa Medicamentos, Marconi Albernaz, que gerou confusão ao faltar no depoimento e apresentar um atestado de dores pélvicas que foi cancelado pelo médico. A ideia é questionar o lobista sobre a suposta atuação na negociação do contrato de doses da Covaxin, além também de uma possível participação dele na venda de testes para a detecção do coronavírus ao poder público. Volto com você, Ana. Vamos acompanhar isso aí então. Rafael Procópio conversando com a gente direto de Brasília. Bom trabalho para você por aí, Rafael. Obrigadão, Ana, para todos nós. Até mais. Agora sim, essa questão aí do que aconteceu, né, quando esses jogadores chegaram aqui ao Brasil, esses 4 jogadores, é um dos focos para se entender o que levou a essa situação toda, né? Por que a Anvisa não paralisou, não encerrou isso tudo antes, não impediu que a partida começasse. Ao que tudo indica, a Anvisa tentou várias vezes notificar esses jogadores, esteve no hotel em que a seleção argentina estava concentrada aqui em São Paulo, não conseguiu localizar esses jogadores, conseguiu só quando eles já estavam em campo. Agora, há uma possibilidade de que esses jogadores sejam investigados. Por quê? Há uma suspeita de que eles tenham mentido, ou eles ou a seleção argentina, em relação ao histórico de viagem desses 4 atletas. E ao que tudo indica, a Polícia Federal se pronunciou agora há pouco em relação a isso, direto do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes pra gente é a Gabriela Morgado. Diga aí, Gabi, boa tarde para você. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde para todos. Pois é, a Polícia Federal de São Paulo confirmou agora que instaurou um inquérito para apurar a possível ocorrência de crime de falsidade ideológica desses 4 jogadores argentinos que não cumpriram a quarentena, né? São os atletas Emiliano Martínez, Buendia, Cristian Romero e Giovanni Lo Celso. Eles ainda ontem, como você falou, foram notificados a deixar o país, o que é um procedimento padrão, segundo a PF, e foram formalmente ouvidos em termos de declarações, então já foram notificados e agora a Polícia Federal confirmou que instaurou o inquérito para apurar esse crime de falsidade ideológica. Lembrando que ontem o jogo foi interrompido com cerca de 5 minutos, né, eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, e ainda vai ser determinado se o Brasil vai ganhar os 3 pontos ou se a partida contra a Argentina vai ser remarcada. Hoje a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, pela internet se pronunciou, disse que lamenta as cenas anteriores à suspensão do clássico, que impediram milhões de torcedores de desfrutar de uma partida entre as 2 das mais importantes nações no futebol do mundo. Essa foi a nota da CBF. Segundo a Anvisa, os atletas então mentiram em um documento oficial que deve ser preenchido por qualquer estrangeiro que chega ao país. Deveriam informar que eles estiveram na Inglaterra há menos de 14 dias. Eles então não disseram isso, não falaram a verdade sobre os locais onde eles estiveram antes dessa partida, antes de vir ao Brasil, e agora são investigados por possível crime de falsidade ideológica, Ana Paula. E aí, Gabriela, já está claro então que foram os jogadores que optaram por isso ou foi a seleção argentina, a Federação Argentina de Futebol, que levou a esse preenchimento incorreto dessa ficha? Isso já Pois sabem? é, esse detalhe a gente ainda não sabe, a Polícia Federal não confirmou, inclusive, mais detalhes por enquanto sobre essa investigação, não disse se já tem, né, essa informação, se seriam os jogadores, se seria a seleção argentina que teria levado os jogadores a mentir aí
sobre essas informações de terem estado na Inglaterra e não cumprir a quarentena. Então, continue investigando. A gente, claro, está em contato com a Polícia Federal para saber mais detalhes dessa investigação e, claro, quando a gente tiver essa informação, a gente traz aqui na programação. Fechado. Só gritar que a gente coloca vocês no ar aqui de novo. Gabriela Morgado falando direto do Rio de Janeiro. Obrigada, viu? Bom trabalho por aí. Obrigada, bom trabalho para você. Agora